Olá, sejam bem-vindos a mais este estudo. O tema de hoje é as vestes. Pode parecer realmente um tema estranho, mas hoje não vamos falar de roupa física, mas vamos falar de roupa espiritual. É de facto uma lição espiritual para nós, o tema de hoje, e convido-os a que possam me acompanhar neste estudo. E vamos iniciar este estudo em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 3, tem o seguinte texto que nos fala da igreja de Laodiceia. Eu vou começar a ler. Diz-nos assim, Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Bom, por que é que eu trago este texto? Este texto fala-nos aqui, não em roupas, não em vestes, mas em quê? Em falta de roupa. Esta é uma das condições da igreja de Laodiceia. Hoje, esse não é o tema, mas como sabemos, estas cartas às igrejas em Apocalipse representam o povo de Deus, a igreja de Deus ao longo da história. Desde a igreja primitiva, que foi instituída por Cristo e pelos apóstolos, até a igreja atual, a igreja de hoje, o povo de Deus de hoje, que é aqui nos apresentado como a igreja de Laodiceia. E estas são as características da igreja. E uma dessas características é que estão nus. Estão sem roupa. Mas esta roupa não se trata de roupa física, trata-se de roupa espiritual. É muito interessante que existe algo que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden, que tem a ver com exatamente este assunto. Tem a ver com o que os irmãos, as pessoas do povo de Deus, da igreja de Laodiceia, também não têm. Vamos ver. Vamos a Gênesis e também no capítulo 3 diz-nos o seguinte. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava, como é que ele estava? Nu. E me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Ora, estava efetivamente Adão nu? Tinha ele roupa, como eu tenho aqui um casaco, umas calças? Não tinha. Mas, e antes do pecado? O que é que ele tinha? São estas vestes espirituais, que hoje vamos estudar e vamos tentar compreender o que é que isto significa e o que é que isto é na realidade. Sabem, continuando o texto do Apocalipse, Cristo dá-nos um conselho para hoje, para a igreja de Laodiceia. Porque diz-nos aqui o texto que nós hoje estamos como Adão, sem estas vestes espirituais, sem estas vestes que realmente precisamos. Esta é a condição hoje da igreja. E por isso o conselho de Apocalipse 3, vem no versículo 18, é este para nós hoje. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E quê? E roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. São estas roupas brancas que nós hoje precisamos saber o que elas representam e realmente a sua importância. Sabem, já o profeta Jó e o profeta Isaías compreendiam o que isto era. Compreendiam esta doutrina e nos apresentam dois textos que nos dão algumas pistas. Vamos ler. Primeiro encontra-se em Jó, no capítulo 29, e diz o seguinte: Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema, era a minha justiça. O que é que Jó nos está aqui a dizer? Que esta vestimenta, este manto, esta roupa, está relacionada com o quê? Com a justiça. Isaías diz-nos a mesma coisa. Isaías, no capítulo 61, diz-nos: Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça. Que roupas são estas? O que é que isto tem a ver com justiça? É verdade. Hoje, a doutrina que nós vamos falar é a justificação pela fé. Estas vestes, na realidade,
Querem dizer, é uma referência a esta doutrina tão importante, a justificação pela fé. E por isso eu convido-nos a acompanharem este estudo, onde nós vamos definir o que é a justificação pela fé, onde nós vamos ver o que é que implica na nossa vida a justificação pela fé. E no fim, vamos perceber então este símbolo das vestes, para que possamos compreender melhor o que é que Deus nos quer trazer com esta doutrina. É de facto um tema muito, muito importante. Nos conselhos sobre a escola sabatina, o Espírito de Profecia traz-nos a importância deste tema. Diz-nos o seguinte, vamos ler. As preciosas gemas da verdade, há muito perdidas de vista, devem agora ser restituídas aos filhos de Deus. Os temas da justificação pela fé e da justiça de Cristo devem ser apresentados. Bom, isto é o que estamos a fazer agora. Estamos a apresentar o quê? O tema da justificação pela fé. Porque ela é o quê? É uma preciosa gema de verdade. É uma pedra preciosa. É de facto uma doutrina muito importante que nós precisamos hoje de compreender e pôr em prática na nossa vida. Então, o que é que nos diz o texto? Devemos apresentar este tema, devemos estudar este tema, porque de facto ele é muito importante. É tão importante que o Espírito de Profecia associa esta doutrina à terceira mensagem angélica. Vamos ler. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Continuando, nota a citação, diz-nos então ainda mais, o tempo de prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. O Redentor que perdoa os pecados. Este é o início da luz, daquele anjo cuja glória há de encher toda a terra. Sabem? A missão do povo de Deus neste mundo, de pregar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, só é possível quando nós, na nossa vida, compreendemos perfeitamente o que é a justificação pela fé e vivermos de acordo com ela. Muitas pessoas, quando se fala deste tema, da justificação, acham este tema muito difícil. E, de facto, é um tema um pouco difícil de compreender. E o Espírito de Profecia fala-nos mesmo em relação a isto. Reparem o que é que ele diz. Diz assim, a verdade presente, a justificação pela fé. Então, a justificação pela fé é o que é? É a verdade presente. É aquilo que hoje temos de pregar. Esta doutrina é então o que é? É uma mensagem vinda de Deus. Tem credenciais divinas, pois seu fruto é para santidade. Existe uma ligação direta entre a justificação pela fé e a santificação. Hoje vamos ver melhor, mais concretamente, o aspecto da justificação pela fé, mas prometo que em breve vamos analisar concretamente a santificação. Mas elas estão muito ligadas entre si e, ao falar sobre uma, tocamos em alguns aspectos da outra. Mas continuando com o texto, diz assim, há alguns que necessitam grandemente a preciosa verdade lhes foi apresentada. Ou seja, precisamos de apresentar esta verdade da justificação pela fé. E agora reparem o que diz o texto. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto, tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Nem 1% das pessoas compreendem a justificação pela fé por si mesma. O que é que isto quer dizer? Conseguimos compreender e conseguimos explicar aos outros o que é verdadeiramente a justificação pela fé. A pergunta que eu faço hoje a ti é: qual destes grupos estás? Será que estás no 1% que compreende e consegue explicar a justificação pela fé? Ou estás entre os 99% que não o consegue fazer? Por isto é tão importante. Hoje apresentamos este tema, falamos sobre este tema, porque ele é fundamental para a nossa vida espiritual. Então,
Outra citação diz-nos o seguinte: por favor, peça ao ministro que fale em palavras fáceis, que possamos compreender. Diga-lhes, por favor, que nós não compreendemos palavras compridas como justificação e santificação. Não sabemos o que essas palavras querem dizer. Irmão, amigo, se tu não compreendes a justificação, se tu não compreendes a santificação, então temos que as compreender. Peçam aos vossos líderes, aos vossos pastores, que preguem sobre estes assuntos, porque eles são fundamentais. E são estes assuntos que, devidamente compreendidos, devidamente postos em prática, darão início ao alto clamor, como acabamos de ler. Hoje estamos aqui a tentar decifrar, então, o que é esta justificação. A palavra de Deus promete que capacita as pessoas. E quem estuda a palavra de Deus vê a sua capacidade de compreensão aumentada. E Salmos fala-nos realmente sobre isso, é uma promessa de Deus. E diz-nos então em Salmos 119 que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Todos temos a possibilidade de ser capacitados por Deus para compreender esta doutrina e muitas outras doutrinas. Porque, como nós vimos há bocado sobre a igreja de Laodiceia, que uma das características que ela tinha é que faltava-lhes esta roupa, a justificação pela fé. E Oseias, no seu texto profético, referindo-se, lançando a visão profética para o tempo do fim, para hoje, para a igreja de Laodiceia, diz-nos realmente que falta conhecimento. Vamos ler. Oseias 4. A igreja de Laodiceia está aparecendo. Porquê? Diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento. Como? Hoje, na era da informação, onde temos todo o conhecimento à nossa disposição, onde no clique de um rato temos dezenas de versões bíblicas, estudos cruzados, dicionários, todas as aplicações estão à distância de um clique que nos permitem saber tudo sobre a Bíblia e sobre todos os assuntos. Como é que podemos estar a perecer por falta de conhecimento? Será que esta profecia de Oseias está errada? Não, não está errada. Existe hoje falta de conhecimento sobre quê? Vamos ver. Obreiros Evangélicos dá-nos a resposta. Isso, porém, eu sei, que as nossas igrejas estão perecendo. Porquê? Por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo. É por isto que a igreja de Laodiceia, que a igreja de hoje está aparecendo. Porque falta o ensino verdadeiro do que significa a justificação pela fé. E por isto este assunto é tão importante para os dias de hoje. Continuando com outra citação, diz-nos o seguinte: como embaixadores de Cristo, que é aquilo que nós precisamos ser, cumpre-lhes pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro. E todo o raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará. Um assunto observará todos os outros. Cristo, justiça nossa. É verdade. O nosso cristianismo, a nossa vivência cristã, a nossa espiritualidade deve estar centrada na justiça de Cristo, naquilo que nós precisamos para a nossa vida hoje, para a nossa justificação. Sabem que ninguém que não seja justo entrará na nova terra. E isto é uma verdade muito importante. Mas há tantas definições de justificação pela fé, tantas dúvidas, tantos fogos cruzados em relação a esta doutrina. E se nós olharmos para o quadro, por exemplo, nós podemos ver que existem igrejas cristãs, nomeadamente, por exemplo, os católicos, os evangélicos, que têm versões diferentes sobre esta doutrina. Nós também temos ainda outra versão diferente sobre esta doutrina. Mas, de facto, quem é que tem razão?
muitos abrem as Escrituras e tentam provar que existe justificação pelas obras. Outros abrem as Escrituras e tentam provar que a justificação é apenas pela fé. Quem é que tem razão? Uns citam Tiago 2, 24, por exemplo, onde Tiago diz: vedes, então, que o homem é justificado pelas obras. Então parece que é mesmo. Mas outros citam Romanos 3, que nos diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Parece que temos aqui um problema. Parece que temos aqui um contrassenso. A Bíblia está-se a contradizer. Será que é possível Tiago e Paulo estarem a contrariar-se? Será que um defendia a justificação pelas obras, outro defendia a justificação pela fé? Como hoje em dia muitas igrejas defendem uma posição, outras defendem outra posição. A minha pergunta: qual deles tem razão? Vou-vos contar um segredo. Os dois têm razão. E é isto que nós vamos ver de seguida. Acompanhem comigo a tentarmos definir então o que é a justificação pela fé. E depois, mais tarde, vamos ver o que é que isto implica na nossa vida. Quem tem, então, razão? Vamos ver. O que é a justificação pela fé? Em primeiro lugar, o que é? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Já estamos aqui com um problema. Qual é o problema? Então, a justificação é algo que o homem não pode fazer por si mesmo. E a justificação pela fé é algo que Deus faz porque nós não conseguimos lá chegar. Então parece que a justificação pela fé tem mais lógica que a justificação pelas obras. Será que é assim? Sabem, as nossas obras, de acordo com o profeta Isaías, são o quê? Vamos ler? Todas as nossas justiças são trapos da imundícia. É uma realidade. Se Deus não trabalhar em nós, a nossa justiça é o quê? Trapos de imundícia. Mas o que é que isto quer dizer? Sabem que em Apocalipse 17, quando fala daquela igreja que Apocalipse chama de Babilónia, aquela mulher vestida de púrpura que representa a Igreja de Roma e as suas falsas doutrinas, o texto diz-me algo de interessante. É que refere exatamente esta palavra que Isaías estava a referir. Imundícia. Olha, vamos ler. Diz assim, Apocalipse 17, 14. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da prostituição. Então, imundícia, como vimos no profeta Isaías, estava relacionado com a justificação própria, a justiça própria, ou seja, o acreditar na doutrina da justificação pelas obras. E não é, então, este um dos pilares desta igreja. Aceitar que nós podemos fazer alguma coisa para merecer a salvação. E com isso vendem indulgências, vendem perdão. Com isso as pessoas fazem promessas, caminham dezenas de quilómetros a pé, caminham de joelhos à volta de igrejas, porque acham que pelas suas obras vão ser justificados. A Bíblia diz que a justiça própria são como trapos de imundícia. E esta doutrina hoje ainda é pregada em muitas igrejas cristãs ao redor do mundo. E de facto vemos que este é um dos enganos de Satanás. Fazer as pessoas acreditarem que pelas suas obras podem ser justificados. Mas Paulo, em Romanos 8, começa-nos a desmistificar um pouco como é que isto funciona. Em Romanos, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 22. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que é que acontece?
a única maneira de nós sermos justificados pelas obras é se nunca tivéssemos pecado. Como é que é? Exatamente. Se eu nunca tivesse pecado, eu estava justificado pelas obras. E eu não precisaria de Cristo na cruz a morrer por mim, porque eu não teria pecado para ser perdoado. Mas há um problema. É que eu sou pecador. E todas as pessoas que viveram, desde Adão e Eva, depois do pecado, até ao final da história deste mundo, no dia da segunda vinda de Cristo, todos pecaram. E o que é que este texto nos diz? Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos precisam da justificação de Deus. Precisam de que a justiça de Cristo na cruz lhes seja imputado na sua vida para serem considerados justos. Porque nós, pelas nossas obras, nunca o iríamos conseguir. Então, e porquê que Tiago fala em justificado pelas obras? Vamos continuar. De seguida, vamos continuar o texto de Romanos 3, que nos diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus pôs para propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Vemos então, o que nós estávamos a referir, de facto que a justificação vem gratuitamente. É um presente de Deus. É um presente de Cristo para nós. Este dom de Deus foi cumprido na cruz do Calvário. E já estava há muitos séculos atrás profetizado pelo profeta Isaías. Vamos ler o que Isaías 53 nos diz. Referindo-se a Cristo, que viria a morrer por nós, diz-nos o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Sim, Cristo morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. No Espírito de Profecia, temos um texto que nos fala exatamente sobre isto. E para mim é um dos textos mais belos do Espírito de Profecia. E gostava de partilhar convosco. Encontra-se em Testemunhos para a Igreja, no volume 8 e página 209, e diz-nos o seguinte: Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido. Foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, a fim de podermos receber a vida que lhe pertencia. Que texto magnífico! É de facto quase um poema este texto que nos fala do sacrifício de Cristo, que vem nos dar direito a sermos justificados. É verdade. Pela morte de Cristo na cruz, nós temos a oportunidade de receber este presente, este dom de Deus, gratuitamente, que é a justificação. Mas muitas pessoas acham e dizem que nós não temos nenhum papel na justificação. E por isso rebatem que nós nada podemos fazer para ser justificados. Eu queria vos dizer algo que à primeira vista pode chocar. Mas eu digo-vos claramente que nós só seremos justificados se fizermos a nossa parte. Nós temos uma parte ativa na justificação pela fé. Estou eu enganado? Vamos ver o que está escrito? Vamos continuar este nosso estudo e vamos realmente perceber qual é a parte que nós temos e qual é a parte importante que nós temos que realmente compreender para poder aceitar este dom de Deus.
Continuando, temos mais uma citação que nos diz assim: quando o pecador penitente, arrependido perante Deus, discerne a expiação de Cristo por ele e aceita esse sacrifício como sua única esperança nesta vida e na vindoura, seus pecados são perdoados. Isto é, a justificação pela fé. O perdão e a justificação são uma e a mesma coisa. Isto é muito importante nós compreendermos. Eu passo a explicar isto de uma forma mais simples. Cristo morreu na cruz e deu-nos o dom gratuito da justificação. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Cristo chega à nossa beira com um presente. É gratuito, é para nós, é um presente. Poderemos nós ter parte ativa nisto? Ora, se alguém chega à minha beira com um presente, o que é que eu posso fazer? Tenho duas opções, certo? Ou eu aceito o presente, ou eu rejeito o presente. É verdade ou não? Posso eu decidir se quero o presente ou não? Claro que sim. Por isso, quando alguém chega com um presente à minha beira, eu posso simplesmente recusar este presente. Estou eu a ter uma parte ativa ou não na aceitação deste presente? Estou, claro. Eu estou a dizer quero o presente ou não quero o presente. Na justificação pela fé, este dom gratuito de Deus é exatamente igual. Cristo morreu na cruz e está-nos a querer oferecer um presente. Algo de extraordinário. O maior presente de sempre da história da humanidade. A vida eterna. E esta vida eterna só é possível se nós formos justificados. Se formos apresentados perante o Pai como justos. Mas isto só acontece se nós aceitarmos este presente. E o que é que implica aceitar este presente? Implica o arrependimento. Implica sermos perdoados das nossas iniquidades. Implica sermos perdoados dos nossos pecados. Ninguém entrará no céu com pecados. Ninguém entrará no céu com pecados que nunca foram perdoados. E por isso é que o texto nos diz que o perdão e a justificação são a mesma coisa. Porque só se obtém a justificação quando obtemos o perdão. Vou explicar-te um bocadinho melhor, mas vamos continuar a ler, que à medida que vamos lendo outras citações, vamos percebendo isto um pouco melhor. Diz-nos assim, então, a justificação é um perdão absoluto e completo do pecado. No momento em que o pecador aceita a Cristo pela fé, é perdoado. A justiça de Cristo é-lhe imputada e ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus. E este perdão cria uma transformação no espírito, no ser da pessoa. E diz-nos então que há uma inexprimível paz, alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados. Eu queria dizer uma coisa muito séria neste momento. Eu vou fazer apenas um parênteses. Se tu tens na tua mente hoje a consciência pesada por um pecado, e eu queria dizer muito seriamente hoje, não estás justificado. Não estás pronto para ser apresentado perante o Pai como justo. Para que o possas ser, a tua consciência tem que estar em repouso. E tens que obter perdão para esse pecado. Por isso, neste momento, se a tua consciência te pesa em algum aspecto, dobra os teus joelhos perante o Senhor. Pede perdão para esse pecado. E a sua graça, este dom gratuito, o perdão será uma realidade na tua vida. E estas palavras serão uma realidade na tua vida, pois a paz, a alegria e o repouso na consciência está presente naqueles que são perdoados por Deus e que aceitam a justificação pela fé. Continuemos para o próximo texto, que diz o seguinte: todo cristão verdadeiro será forte, não na força e mérito das suas obras, mas na justiça
de Cristo, que lhe foi imputada através da fé. É verdade. Nós só recebemos a justiça, a justificação, pela fé. Mas nós temos uma parte ativa neste processo. Não é simplesmente dizer, muito bem, eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz e está resolvido. Estou salvo. Não é assim que funciona. Implica algo na nossa vida. Implica também mudança na nossa vida. A cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei de Deus. Testifica de que Deus, de tal maneira nos amou, que deu seu Filho para morrer por nossos pecados. Cristo, porém, não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. Nem um jota ou um til do padrão moral de Deus podia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído. Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça e tornar ao homem possível guardar a lei. Então nós vemos que existe uma relação direta entre a justificação e o cumprir a lei. Sabem, a justificação vai muito mais além. E aqui temos também a relação entre a justificação e a santificação. Porque para sermos justificados, isto implica uma mudança na nossa vida. Porque o verdadeiro arrependimento só é arrependimento se levar a uma mudança. Quando nós estudarmos depois, num outro dia, sobre a santificação, vamos poder compreender melhor o que é este conceito. O que é, por exemplo, uma vida de pecado e simplesmente um pecado. São coisas diferentes. Mas o que eu queria salientar aqui é que alguém que é justificado pela fé, tem que ter uma mudança na sua vida. Porque o verdadeiro arrependimento implica uma mudança, ou seja, não voltar a cair na mesma tentação. E se isto for a realidade numa vida no cristão, se num ponto nós conseguimos ultrapassar e noutro ponto conseguimos ultrapassar, isto chama-se a caminhada da santificação. Mas isto implica também que esta pessoa irá receber a justificação pela fé. Isto pode parecer um bocado abstrato, mas já vamos tentar desmistificar um pouco isto. No Desejar Todas as Nações, diz-nos o seguinte: por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. Muitas pessoas não acreditam que é possível obedecer à lei. Mas a justificação pela fé implica obedecer à lei. Então nós vemos aqui um elo de ligação entre o que Tiago diz e o que Paulo diz. E entre aquilo que muitas pessoas dizem que é a justificação pelas obras e aquilo que muitas pessoas dizem que é a justificação apenas pela fé. Vemos que as duas coisas estão relacionadas. E agora vamos ver então a definição completa da justificação pela fé. E podemos compreender todos estes conceitos que fomos vendo ao longo deste estudo e podemos juntá-los todos e perceber então o que é a justificação pela fé. Em Testemunhos para a Igreja diz-nos o seguinte: o pecador, mediante, número 1, arrependimento do seu pecado. Número 2, fé em Cristo. Número 3, obediência à perfeita lei de Deus. Tem a justiça de Cristo que lhe é creditada. Esta se torna a sua justiça. E seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. E ele se torna um filho de Deus e um membro da família real. E eu quero ser um filho de Deus. E eu quero ser um membro desta família real. Mas tem estes pressupostos. E eu só poderei fazer parte da família real. Só poderei ser verdadeiramente um filho de Deus se me apresentar perante Deus como justo. Mas eu, por mim próprio, não posso lá chegar. Não há nada que eu possa fazer para me tornar justo. E eu preciso da justiça de Cristo. E que esta justiça me seja imputada na minha vida. E para isso o que é preciso?
eu dizer assim, eu aceito que Cristo morreu na cruz e estou salvo. É isto? Não. O que é que o texto nos diz? A definição completa? Afinal, Tiago tinha razão e afinal, Paulo tinha razão. Porquê? Porque é preciso realmente este pacote completo. Primeiro, arrependimento dos meus pecados. Segundo, acreditar que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar os meus pecados quando eu me arrependo. Terceiro, obediência à lei de Deus. Só com este pacote completo, só com esta visão, é que realmente nós podemos ter a justiça de Cristo imputada na nossa vida. Sabem, sempre que eu peco, sempre que eu faço algo contra a lei de Deus, automaticamente eu perco esta justificação. E por isso não é salvos uma vez, para sempre, mas é um processo, como vamos ver. Mas vemos aqui realmente a ligação entre a justificação pela fé e o obedecer à lei de Deus. Esta citação diz-nos então que a sua justiça, ou a justiça de Cristo, é imputada somente aos que obedecem. É impossível sermos justificados por Deus se não obedecermos à sua vontade. Então, compreendemos, se calhar, melhor agora esta citação que nos diz: a fé genuína se manifestará em boas obras, pois boas obras são o fruto da fé. Ao operar Deus no coração e entregar o homem sua vontade a Deus, e com ele cooperar, ele manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo. É pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. Então, se nós podemos reter, a bênção da justificação, o que é que isto significa? Significa que a podemos perder. Por isso não é salvos uma vez para sempre, mas sim um processo contínuo. Se eu na minha vida me entrego a Deus e tenho uma experiência espiritual forte e dobro os meus joelhos e me arrependo verdadeiramente de todos os meus maus caminhos, se eu mudo e estou disposto a cumprir a vontade de Deus, eu sou justificado por Cristo. A justiça de Cristo me é imputada e o meu livro é escrito no livro da vida lá no céu. Mas, se com o continuar da minha vida e eu caio mais uma vez em pecado, esta justificação me é retirada. E por isso é que isto é um processo. E por isso é que, como vamos ver depois, quando estudamos a santificação, é ao longo da nossa vida que vamos realmente conseguindo pôr em prática a vontade plena de Deus. E vamos ver o nosso caráter transformado à imagem e semelhança de Deus. Mas como vemos neste texto, então, as obras da lei são uma consequência da nossa fé. E estão intimamente relacionadas com a justificação pela fé. Porque se eu não cumprir o que está escrito, eu não posso ser justificado. Embora não seja o cumprir que me justifique, porque é pela fé que eu sou justificado no sacrifício de Cristo. Mas, se eu não fizer a vontade de Deus, eu perco essa justificação. Nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus e com Ele mantém ligação vital. Sempre que pecamos, perdemos esta ligação vital e não permanecemos então justos perante Deus. Bom, vamos continuar com este nosso estudo e começar então a perceber um pouco melhor como é que isto se cumpre ou realiza na nossa vida. Já vimos a definição completa da justificação pela fé, já vimos tudo o que é que isto implica, mas vamos continuar esse estudo que ainda tem algo de muito importante para podermos compreender. Em Mensagens Escolhidas, no volume 1, diz-nos o seguinte: havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino, mas não nos devemos desanimar, sempre orar mais
fervorosamente. Querer mais plenamente e quê? E tentar de novo. Com mais constância. E assim, vamos o quê? Vamos crescer na semelhança de nosso Senhor. É, efetivamente, isto algo de extraordinário na nossa caminhada espiritual e na nossa justificação pela fé. É que a oração é fundamental. Sem oração, sem falar com Deus, sem comunicar com Ele, sem chegar ao seu trono da graça, ninguém é justificado. Só pela oração, pelo arrependimento e pela transformação operada pelo Espírito do Senhor, podemos ver em nós imputada a sua justiça. Mas cumprir a lei de Deus não é só olhar para os 10 mandamentos e cumprir os 10 mandamentos. É toda uma vivência. É fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Sabem que Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos diz: se tu sabes fazer o bem e não o fazes, essa pessoa faz o quê? Comete pecado. Por isso, isto é um pacote completo. É um estilo de vida. Qual é este estilo de vida? Fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E isto sim é aquilo que nós precisamos de fazer para sermos justificados, para recebermos a justiça de Cristo em nós. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. E sereis aceitos diante de Deus como se não houvesseis pecado. É verdade. Quando vem o arrependimento, quando vem a transformação, quando nos é imputada a justiça de Cristo, é como se nunca tivéssemos pecado. E logo somos apresentados como justos perante Deus. Constantemente se processa uma renovação moral. Ao continuarem a contemplar a Jesus, conformam-se eles com a sua imagem e neles são achados completos, não tendo a sua própria justiça, mas a que há em Cristo, nosso Senhor. É isto que nós nos temos que apropriar, da justiça do nosso Senhor. Paulo, no capítulo 6, diz-nos o seguinte, de Romanos diz-nos o seguinte: mas agora, libertados do pecado e feitos servos a Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo compreendia perfeitamente o que era esta justificação pela fé. Tiago compreendia perfeitamente o que era a justificação pela fé. É verdade que ambos explicam melhor uma parte, o outro explica melhor a outra parte. Mas tudo isto é a justificação pela fé. Mas, como eu dizia há bocado, sem oração não há justificação. Lemos então no texto que diz: se porém oram em sinceridade, entregando-se de corpo e alma e espírito a Deus, colocam toda a armadura de Deus e abrem o coração à justiça de Cristo. E a ela unicamente a imputada justiça de Cristo os torna capaz de subsistir contra as astutas ciladas do diabo. A obra de cada pessoa é resistir ao inimigo na força e poder do Senhor Jesus Cristo. E a promessa é que o diabo fugirá de vós. Lembram-se que nós começámos este estudo a falar de vestes. Falar de roupa espiritual, que faltava na igreja de Laodiceia, que nos falta hoje, a nós. Já alguma vez pensaram porque é que Adão não estava nu antes do pecado? Porque ele tinha as vestes da justiça de Cristo. E por isso é que a Bíblia nos apresenta muitas vezes a justificação pela fé, numa forma simbólica, para que nós possamos realmente compreender melhor o que é que isto quer dizer. E o que é que têm estas vestes a ver com isto? Deus dá-nos estes símbolos para, na nossa mente, perceber mais facilmente estas doutrinas difíceis. Ele dá-nos um exemplo, e este exemplo encontra-se em Mateus 22.
Vamos ler. O reino dos céus, por isso estamos a falar de algo espiritual, e aquilo que nós almejamos é um dia estar no reino dos céus. O reino dos céus é o quê? É semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Ou seja, neste exemplo, nesta parábola, o rei chegou, viu os convidados, estava ali um homem que não estava vestido apropriado. E mais, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial. E ele emudeceu, ou seja, nada respondeu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui o texto faz-nos outra vez a transição espiritual para o tempo do fim, em que um dia aqueles que não serão apresentados justos serão então lançados nestas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mas o que é que isto quer dizer? Porque é que a Bíblia nos apresenta roupa como algo que tem a ver com a salvação? Vamos ler. Deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Deem-lhe o coração. E ele lhes fala dizendo, vesti-los-ei com a minha justiça. O que é a minha justiça? As vestes de boda. E lhes preparei para a ceia das bodas do Cordeiro, quando, revestidos da minha justiça pela oração, pela vigilância, pelo estudo diligente da palavra, estão aptos para atingir uma norma elevada. Então o que é este símbolo? O que é que são estas vestes espirituais que tantas vezes a Bíblia nos apresentam? É a justificação. A justificação de Cristo, imputada em nós. São estas vestes que nós precisamos. É a justiça de Cristo em nós. É a justificação pela fé. É disto que a Bíblia nos fala, quando nos apresenta este símbolo das vestes para a boda. Continuemos a ler. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que iam andar com Cristo em vestes brancas. Não são umas vestes quaisquer. São vestes brancas. O que é que isto representa? Representa a pureza. Quem tem estas vestes brancas, ou seja, quem está justificado pela fé, tem então o quê? Vamos ler. Terão de ser removidos os seus vestidos sujos e colocados sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Qual é este símbolo da justificação? São vestes. Temos que tirar os vestidos velhos, sujos, que são o quê? Que são as nossas obras, a nossa justificação própria, a nossa vida de pecado, e temos que substituí-las por quê? Por vestes brancas, que é a justiça de Cristo, aquele que aqui esteve e nunca pecou. E como se obtém isto? Vamos ao texto, diz assim, porquê? Pelo 1, arrependimento. 2, fé. Somos habilitados a prestar 3, obediência a todos os mandamentos de Deus. E somos achados sem mácula perante Ele. Isto é a justificação pela fé. Isto é receber estas vestes brancas. Mas nós podemos perdê-las. Nós, na nossa vida, podemos um dia estar realmente vestidos com estas vestes de justiça e depois o pecado as retirar novamente. É este símbolo que a Bíblia nos traz para conseguirmos perceber o que é a justificação pela fé. Nós só temos uma vida de acordo com a vontade do Pai. Se a oração, se o arrependimento, se o cumprir a lei de Deus for uma realidade na nossa vida. Só assim podemos receber a justiça de Cristo. E um dia, perante Deus olhar para nós e não ver as nossas obras, mas ver as obras de Jesus Cristo. E assim, seamos considerados justos perante Deus. Apocalipse 17 diz-nos: E ouvi o número dos selados. E eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Um dos anciões me falou, dizendo: E estes que estão vestidos como?
de vestes brancas. Quem são? E de onde vieram? E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, e estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem são estes? São aqueles que puseram em prática a doutrina da justificação pela fé. E com isso, retiraram as suas vestes e receberam as vestes brancas de Cristo. Ou seja, foram justificados pela justiça do nosso Senhor, que um dia morreu na cruz por nós. E eu quero fazer parte deste grupo. Queres tu fazer parte deste grupo? Queres tu receber as vestes brancas da justiça de Cristo? É verdade. E este dom, e este presente está disponível para ti, está disponível para mim. Mas nós temos a decisão. Nós temos que fazer a decisão. Nós ou podemos aceitar este presente, ou podemos rejeitar este presente. Mas sabem, aceitar este presente implica algo na nossa vida. Implica uma vida de oração. Implica uma vida de arrependimento, de abominação ao pecado. De querer que a lei de Deus seja parte da minha vida, da minha vivência. Pois só assim receberemos as vestes brancas da justiça de Cristo. E só assim, realmente, quando o caráter de Cristo for uma realidade na nossa vida, Deus olhar para nós e verá Cristo. Apocalipse 3 diz-nos o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E eu quero, um dia, que isto seja uma realidade na minha vida. Sabem, esta comparação, este paralelismo, esta parábola de vestes e justificação pela fé, já há muito tempo está na Bíblia. E já Zacarias falava exatamente disto. E por isso, para terminar, e em forma de conclusão, convidado a que pudéssemos ler Zacarias 3, que nos diz o seguinte: Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito, com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Iniquidade é o quê? Pecado. Então retirar as vestes sujas, colocar as vestes finas, é o quê? É perdoar os nossos pecados. Continua o texto. E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, desculpem, se fizermos realmente a vontade de Deus, se cumprimos a sua lei, o que é que diz o anjo? Também tu julgarás a minha casa. E também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. É isto que Deus quer de nós. É que realmente compreendamos a justificação pela fé e vivamos com este objetivo. Sabem, muitas vezes as pessoas perguntam: o que é um cristão? O que é o cristianismo? Sabem o que é? O texto diz assim: cristianismo. Quantos há que não sabem o que ele é? Não é algo posto no exterior. Não é por termos uma placa a dizermos sou cristão, que faz de mim um cristão. Mas o que é? É uma vida ornada com a vida de Cristo. Significa, estamos usando as vestes da justiça de Cristo. O meu desejo hoje é que tu aceites este desafio de Deus. Aceites viver uma vida de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. E possas, então, vestir as vestes de justiça de Cristo. E pela nossa fé no sacrifício de Cristo, sermos, então, justificados
e sermos então realmente transformados e revestidos e nos seja imputada a justiça de Cristo. É o meu desejo para ti hoje. É o meu desejo para mim. Amém.